minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa noite de sexta-feira, nós temos agora 26 graus aqui em Natal, sensação térmica de 27 graus. Bons ventos, 24 km por hora, rajadas de 34 km por hora. Não tá quente, né? Muito pelo contrário, quem tá aí ao ar livre talvez esteja até sentindo um pouquinho de frio. Pode chover às 8 da noite, 1 da manhã, 7 da manhã e só. Bom, chegando hoje então com esse tema fecha a conta e passa a régua, porque conferindo uma pesquisa que saiu ainda no mês de junho, inclusive com reportagem lá no jornal O Globo, com um título bem assustador, né? Uma pesquisa do Instituto Gallup chamada... E aliás, dentro do Gallup nós temos... Foi feita pelo Gallup, mas é de uma organização chamada Wellcome Globe Monitor 2018, algo como o Monitor Global Wellcome, não é aquele Welcome que a gente está acostumado em inglês, é outro, né? Uma reportagem aí que foi feita, então, aliás, um relatório que foi feito com mais de 140 mil pessoas em mais de 140 países, foram 144 países, na verdade, e o resultado dessa pesquisa foi publicado na revista científica Science e ela fala então a respeito de como o mundo, de como as pessoas no mundo pensam, se sentem a respeito da ciência e da saúde em geral. E aí o motivo do nosso título aqui, fecha a conta e passa a régua, simplesmente mais de 1/3 dos brasileiros desconfiam da ciência. É assustador você pegar um título desse, né? Que era o título lá da reportagem do jornal o Globo, publicada no mês passado, né? Da jornalista Helena Borges, né? São 35%, mais de 1/3 dos brasileiros que afirmam que desconfiam da ciência. E 1 em cada 4 brasileiros acredita que a produção científica não contribui para o país. Eu não sei nem o que comentar a respeito de um pensamento desse, né? De que produção científica não contribui para o país, que se você tem que desconfiar da ciência, né? Aí vamos seguir mais para eu não fazer nenhum comentário besta aqui, né? Quase metade dos brasileiros afirmaram que a ciência discorda da minha religião. Até aí tudo bem, a gente sabe que realmente, em geral, ciência e religião tomam caminhos afastados, separados, especialmente quando você começa a questionar a respeito da origem da vida. Mas, de quase a metade, né, desses brasileiros que afirmam que a ciência discorda da religião, desses que discordam, que fizeram essa afirmação, 75%, quer dizer, 3/4 desses que dizem que a ciência discorda da religião, disseram que quando a ciência e a religião discordam, ele escolhe a religião. Então, na dúvida, segue com a crença, não com o conhecimento científico. E apenas 13% dos brasileiros afirmaram ter muita confiança na produção científica. Eu não sei nem como a gente deve discutir uma pesquisa dessa, uma numeração dessa, porque é para assustar, né, os dados desses, mas casam muito com o momento do Brasil, que vem desde aí da campanha eleitoral, que a gente passou a ver uma grande parcela da população que acredita em tudo que é enviado pelo WhatsApp. E aí não vamos falar só de política não, porque tem gente que acredita naqueles vídeos que fazem descobertas de qual alimentação você deve ter ou não deve ter para tratar determinada doença. É uma crença muito grande no que chega pelo WhatsApp, do tipo, se está na internet é verdade. E isso assusta, não é só pelo WhatsApp, é claro. Eu estou falando dessa epidemia do WhatsApp, mas não é apenas pelo WhatsApp. Você vê que no caso do Brasil, ele consegue estar abaixo da média do mundo na confiança da ciência. No mundo, por exemplo, 18%, aqui foram 13%.
É um número pequeno também no mundo. 18% das pessoas afirmaram ter muita confiança na produção científica. Aí quando você parte para o ranking dos países que mais confiam na ciência, até assusta também. Porque em primeiro tá, podem sentar aí para ouvir, Uzbequistão. Em segundo lugar tá o Tajiquistão. Em terceiro lugar tá a Irlanda. Eu não consegui o ranking inteiro, né? Procurei lá tanto na própria instituição como na reportagem do Globo. Para o Globo interessava mais o Brasil. Eu tinha interesse de conhecer o ranking inteiro, mas consegui alguns outros dados lá com esse relatório, sem ser o completo, lá dessa instituição, né? Do Wellcome Globe Monitor 2018, né? De 2018. E nesse ranking dos países que mais confiam, são 144 países, como eu falei, o Brasil está em 111º, ou seja, o Brasil está no lugar 111 do ranking de confiança na ciência. Minha gente, isso explica muito do que a gente vive, como são números autoexplicativos, não tem muito o que falar. Aí a pesquisa fala ainda de outros dados sobre saúde também. E aí no mundo aqui, por exemplo, em relação à briga de profissionais da saúde, médicos e enfermeiros especificamente, né? Não todos, apenas médico e enfermeiro e o doutor Google. 73% das pessoas confiam mais em um médico ou enfermeiro do que qualquer outra fonte de aconselhamento sobre saúde. Ótimo que seja assim. Será que é assim mesmo? Essa é que é a realidade da coisa, porque o que a gente vê de sites que publicam, como eu disse, vídeos falando da alimentação, não sei o que todo mundo acredita piamente, que eu recebo não sei quantos vídeos desses pelo WhatsApp, de gente que, pronto, a solução para diabetes, a solução para o câncer, a solução e por aí vai. Bom, os mais pobres são os que mais desconfiam. Aí falando de saúde, né? Em todo o mundo as pessoas com menor renda familiar têm menos confiança nos hospitais e nos sistemas de saúde, talvez pela demora, pelo descaso que se vê muito aqui no Brasil. Vou usar sempre o exemplo que está próximo da gente, mas vou dizer, esse nível de desassistência começa a atingir quem tem plano de saúde também, a espera cada vez maior nos hospitais aí dos planos de saúde. A maioria confia na ciência, né? No mundo todo, 72% acreditam nos cientistas. 57% da população mundial acha que não sabe muito ou que não sabe qualquer coisa a respeito da ciência. E a confiança em vacinas, que é um tema também da moda agora, infelizmente. 79% das pessoas concordam que as vacinas são seguras e 84% concordam que são eficazes. Quando você puxa esses dados aqui para o Brasil, por exemplo, os médicos, o pessoal da saúde, né, fala que para uma vacina de sarampo ser eficiente, para a gente não ter essas epidemias que já surgiram aí, tanto nos Estados Unidos, né, que a gente imagina que é um país mais desenvolvido, Estados Unidos, Índia, Brasil e Ucrânia viveram epidemias de sarampo. Então, os profissionais da área de saúde então dizem que para que uma vacina tenha eficiência mesmo, no caso do sarampo é preciso que 95% do público-alvo seja vacinado. No caso de uma doença que já é um pouco menos contagiosa, como é a poliomielite, entre 80% e 85%. Mas esses movimentos anti-vacina estão no auge, e aqui no Brasil principalmente, que eles são, o que se verifica no número, nos índices de vacinação, é uma queda. Por exemplo, gripe, os índices de vacinação de gripe no Brasil estão próximos de 75%, quer dizer, abaixo do que seria suficiente para evitar um surto da doença. Isso a gente quando está falando dos grupos vulneráveis, que aqui no Brasil a vacinação ela é feita para as crianças, mas bem jovens, né? Não todas, acho que até 5 anos ou 6 anos. Pessoas com doenças crônicas, idosos, eu acredito que gestantes também estão nesse grupo. Pronto, esse é o grupo. Então, dentro desse grupo, hoje, o índice da vacinação está próximo de 75%, o que não seria suficiente para evitar, então, um surto
da doença, nem de poliomielite, por exemplo, nem de sarampo. Imagine que gripe é uma coisa altamente contagiosa como é o sarampo. Então a gente teria que ter um índice bem maior. Mas, mesmo com isso aí, segundo a pesquisa, 97% dos brasileiros, pelo menos que participaram da pesquisa, afirmaram que confiam na efetividade e na segurança das vacinas e acreditam que elas são importantes para as crianças. A gente vê um movimento contrário grande, né? Não sabemos, então, onde está a verdade. Mas querem um dado que me assustou? A França é o país que tem o maior índice em todo o mundo de desconfiança em relação às vacinas. 1 em cada 3 franceses discorda que vacina seja segura. Não é de assustar? Um país lá do primeiro mundo. E os 2 países que mais confiam no mundo todo, Ruanda e Bangladesh, né? Quase 100% de confiança nas vacinas. Então, assusta, a gente vê um número desse, principalmente em relação aos países desenvolvidos. Por exemplo, o francês, né? O povo francês ser o povo que menos confia em vacina no mundo, 1 de cada 3. Assusta que mais de 1/3 dos brasileiros desconfiem da ciência em geral. E acho que a gente precisa repensar muito o que tem acontecido no país, de acordo com esses dados. E falo muito aqui de um evento que acontece nos bares aqui, que é o Pint of Science. A gente precisa trazer mais os cientistas para perto da população, para conversar numa linguagem mais acessível. Mas, além disso, eu acho que a gente precisa incentivar muito leitura, o estudo. O brasileiro já tem um desapego com isso muito grande, não gosta de ler. E depois que surgiu essa tal de mensagens com 140 caracteres, que todo mundo quer ler só título, ninguém quer ler texto, qualquer coisa vira textão e ninguém quer ler mais, a gente precisa retomar esse caminho de apego ao conhecimento, porque não consigo compreender. Eu até lembro de uma professora que eu tive na faculdade de Direito de Família, que ela dizia: olha, eu sou católica, mas tem hora que eu passo a acreditar em reencarnação, né, na tese espírita de reencarnação, porque a gente vê uma geração avança, quando a gente pensa que o negócio está evoluindo, aí surge uma geração mais retrógrada do que as 2 passadas, porque a gente acha que a evolução científica, o pensamento científico tinha evoluído tanto, e hoje a gente se depara então com essa situação de pessoas que não confiam em vacina, né? Pessoas que não acreditam na ciência, né? Desconfiam da ciência, e quando há um choque de ciência e de religião, preferem seguir com o caminho da religião. Não, já disse, religião é crença, não é saber ou não, é crer. Mas acho que isso não impede de você confiar no pensamento científico. Então, eu me lembrei agora dessa professora, porque me parece isso, né? A gente pensa que evoluiu na questão de vacina, o Brasil estava até livre da poliomielite, já começa a sofrer de novo com surtos de sarampo. É uma coisa de assustar, e não só o Brasil, né? O mundo inteiro. Parece uma coisa cíclica realmente, e faz a gente parar para pensar. Bom, espero que vocês tenham gostado desse tema de hoje, né? Vamos entrar em uma campanha de faça o povo acreditar mais na ciência, né? Vamos ler mais, vamos indicar bons livros, vamos chamar a atenção para as coisas boas da ciência. E principalmente se você conhece alguém que trabalha na área de produção científica, vamos dar um jeito desse povo trazer tudo mais para a linguagem popular, para a gente aproximar mais esse conhecimento da galera, para que a gente tenha uma vida melhor no futuro, desde já, não só lá no futuro, lá na frente, não. Deixo um bom fim de semana para todo mundo. Renovo o convite para sexta que vem, 7 da noite, sobre outros assuntos, e domingo, 10 da manhã, sobre futebol. Até lá!